A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Ô glórias! Já estamos avançando, meus irmãos, agora no 7º episódio da nossa série Discernindo a Voz de Deus. Meus irmãos, você que começou a assistir a gente agora, esse episódio de hoje vai falar uma verdade muito profunda, mais uma das quais nós temos aprendido nesses ensinamentos da autora e atriz Priscilla Shirer acerca de discernir a voz de Deus. E o tema de hoje é: fiquem até o final. A paz confirma a voz de Deus. Muitas pessoas, elas continuam procurando sinais externos como da sarça ardente, mas mesmo assim, o Deus continua falando com os que desejam ouvir. As pessoas esquecem que um dos maiores testemunhos espirituais acontece dentro do seu coração. E quando Deus fala, mesmo que existam desafios, o Espírito Santo produz paz. Mas como assim, missionária? É isso mesmo. Mesmo que haja desafios, o Espírito Santo produz paz. O que isso nos ensina? Que nem tudo que vem do Espírito Santo vai ser tranquilo, vai ter paz, mas vai haver desafios. E quando algo tira completamente a sua paz, então é momento de parar e buscar o discernimento do alto. Porque vai algo aí para você. Anote no seu caderninho. A paz é uma linguagem espiritual de Deus. Nós já aprendemos nessa série quais são as linguagens que Deus fala. E a paz é uma delas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 3,15, que diz assim: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Vamos pausar um pouquinho, meus irmãos. Olha essa palavra árbitro. Eu imagino que vocês conhecem. O árbitro, ele é quem decide, é que dá a direção e mostra o caminho correto. Então, o que é que tem que ser o árbitro do meu e do seu coração? A voz de Deus, a paz. A paz de Deus funciona como um juiz espiritual dentro de nós. Meus irmãos, anotem isso, não se esqueçam. A paz de Deus funciona como um juiz espiritual. É Ele quem vai te dar o caminho correto e a direção. Deus não fala através de confusão. Nós sempre ouvimos isso. Deus não é Deus de confusão. Ele pode te corrigir, Ele pode te confrontar, pode te chamar ao arrependimento, mas Deus não trabalha produzindo caos espiritual. Lembre-se, meus irmãos, a Epístola aos Coríntios, em 14:33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Oh glórias, aleluias! Por que Deus quer fazer essa distinção entre a voz dele e a do inimigo? Porque o inimigo, ele trabalha na pressa, no medo, na ansiedade, no desespero e na pressão emocional. Mas o Espírito Santo de Deus, que te ensina todas as coisas, ele traz clareza. Quando algo vem de Deus, existe uma segurança interior. Mesmo que ainda não entendam, existe uma segurança interior. A voz da carne e a voz de Deus, elas são bem diferentes. Vamos anotar aí, meus irmãos. A voz da carne, ela fala: faz agora. Não pensa. Olha, você vai perder a oportunidade. Age pela emoção. Mas e agora? E a palavra de Deus, meus irmãos? A palavra de Deus nos conduz à paz e à sabedoria. Olha o que diz a Epístola de Tiago 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica. Vamos meditar bem nisso. Onde Deus governa, a paz acompanha. Então, olha isso, meus irmãos. A sabedoria e a paz, ela vem do alto. Primeiro ela é pura e depois ela é pacífica. A paz é uma confirmação espiritual.
Muitas das vezes Deus não revela todos os detalhes, mas mesmo assim seu coração permanece em paz. Isso aconteceu com vários homens e mulheres da Bíblia. Vamos lá, vamos lembrar. Abraão, ele saiu sem saber para onde iria. Imagina. Deus mandou Abraão sair e deixar toda a sua parentela para uma terra onde ele nem sabia onde era. Humanamente, meus irmãos, isso parece algo muito inseguro. Imagina que alguém te fala, larga toda a sua terra, deixa tudo e vai para um lugar onde eu te mandar. Mas espiritualmente havia uma convicção em Abraão. Ele sabia que ele poderia confiar na voz de Deus. Então aqui vai algo ponto-chave para você. A paz de Deus, ela não depende das circunstâncias perfeitas. Irmãos, lendo este livro até o fim, eu tenho aprendido que a paz de Deus, na maioria das vezes, as circunstâncias vai te tirar da sua zona de conforto. Não confundam paz com zona de conforto. Porque muitas das vezes, até eu mesma imaginava, é de Deus, tá tranquilo. Não, pelo contrário, a paz de Deus me dizia, tá tranquilo, é a paz, mas vai haver desafios, mas eu estou contigo. Existe a paz sobrenatural, é aquela paz em meio à tempestade. Você já passou por esse momento, meus irmãos, onde tudo ao seu redor é o contrário, é desafiante, mas você está tranquilo. Você sabe que Deus está no controle do seu barco. Imagina, meus irmãos, que maravilha. A epístola aos Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Olha essa palavra, excede o entendimento. Ou seja, você não vai entender. É uma paz que não faz sentido para a mente humana. Ela vem do Espírito Santo. Meus irmãos, é aí quando nós realmente sabemos se nós cristãos estamos maduros na fé. É quando nós podemos ter essa paz, viver essa paz que excede o entendimento. Imagina aquelas pessoas que estão passando por uma turbulência em suas vidas, mas elas estão sorrindo, elas estão louvando, elas estão fazendo o ide do Senhor, porque a alegria que vem dela é de Deus. E a paz que está dentro dela, que excede todo entendimento, é que está guardando o coração. Agora eu te pergunto nesta manhã, meus irmãos, você tem essa paz? Oh, glórias! Quando Deus guia, a paz permanece, meus irmãos, mesmo quando o caminho é difícil. Como eu já falei, o caminho vai ser tortuoso, vão haver pedras, vai haver muitos desafios, mas Deus é contigo. Nem toda oportunidade vem de Deus. Algumas vêm para testar o seu discernimento. Então vigiem, meus irmãos. Vigiem com as oportunidades. Muitas das vezes, vem até de um cristão para a sua vida. Parece uma boa ideia. Mas tenham cuidado, vigiem, meus irmãos. Perguntem, lembrem, nós aprendemos uma das coisas para discernir a voz de Deus é: pare e ore. Pergunte ao Senhor. Deus não conduz seus filhos pelo pânico, mas pela presença. E a ausência de paz pode ser um livramento invisível. Então, meus irmãos, nós temos que orar e buscar o discernimento da voz do Senhor. Uma inquietação também pode ser um alerta espiritual, meus irmãos. Muitas pessoas acham que se a porta abriu, então é de Deus. Mas nós já falamos aqui que nem toda porta aberta foi aberta por Deus. Às vezes, a oportunidade parece perfeita, tudo parece muito fácil, muito rápido, mas o coração fica inquieto. E precisamos aprender a respeitar essa inquietação espiritual. Meus irmãos, quantas vezes, meditem, reflitam, eu e você já passamos por situações que poderíamos ter evitado. Eu já passei. Se eu tivesse parado para pensar, orar e pedir o discernimento espiritual. Muitas das vezes já agi pela emoção, meus irmãos, e até em ajudar alguém. Vejam bem, até para ajudar
alguém, você precisa pedir discernimento do Senhor. Porque muitas das vezes você traz para si, para sua vida, para sua família, situações desagradáveis para dentro do seu lar, porque você tomou uma atitude que você achava que era boa, agradável aos olhos do Senhor, mas você não esperou o Espírito Santo te dar a direção. E depois você sofreu consequências. Eu já sofri, meus irmãos. E eu tenho aprendido na jornada espiritual. O Espírito Santo alerta. Muitas das vezes você está com uma inquietação e você não sabe o que é. Comigo, ele me levanta na madrugada. Me desperta e eu tenho que começar a orar. O Espírito Santo que habita em nós, ele orienta, ele corrige, ele te alerta e te protege. Às vezes você não consegue explicar. Você sente algo pesado no espírito, meus irmãos. Você já esteve nessa situação? Ou conversou com pessoas onde você sentiu aquele espírito pesado? Isso pode ser o discernimento espiritual do Senhor. Olha o que diz o Evangelho de João 16:13. A palavra diz assim: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, meus irmãos, fica claro aqui, meu Deus, quando o Espírito da verdade vier, ele vai te guiar na verdade. Então, nem toda pressa vem de Deus. E uma das características de decisões fora da vontade de Deus é a pressão. Algumas pessoas falam, não, você tem que decidir agora. Não, para que orar tanto? Não, quem pensa muito não casa. É sua única chance, é sua oportunidade. Cuidado, meus irmãos. A característica de decisão fora da vontade de Deus é a pressão. Que vozes você está ouvindo? Nós aprendemos. As vozes do mundo, das pessoas, as vozes das suas emoções, os seus sentimentos, os seus impulsos, ou a voz de Deus? Quando Deus está no controle, ele não precisa te manipular. Deus não é Deus manipulador. Ele confirma, te sustenta e te dá paz. Anotem 3 pontos. Deus confirma, Deus sustenta, Deus traz paz. A paz não é uma ausência de problemas. Muitos confundem. A paz, eu vou ficar tranquilo. Não, eu vou sentar aqui e vai tudo bem. Não, meus irmãos. Muitos confundem paz com vida fácil. Pelo contrário. Jesus nos alertou que por amor do seu nome nós seremos perseguidos, nós enfrentaríamos lutas. Mas ele também nos disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só, João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos? Que a sua paz não significa ausência de problemas. Mas a verdadeira paz é continuar firme, mesmo em meio às guerras da vida. Você já passou por essa situação, meus irmãos? Você está vivendo essa situação? Você consegue ter paz mesmo nesse barco que você está, que você sente que está afundando? Enquanto havia tempestade, Jesus dormia. Enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, eles dormiam. A tempestade, ela estava do lado de fora, mas a paz estava dentro. E esse, meus irmãos, anotem aí, é o nível de confiança que Deus deseja produzir em nós. Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Esse é o nível de confiança que Deus deseja produzir em nós. Você tem esse nível de confiança, meu irmão? Essa é a pergunta, a meditação para você. Um outro ponto chave. A paz, ela é fruto da presença de Deus. Olha aí, meus irmãos. A epístola aos Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria e paz. Quanto mais intimidade com Deus, mais discernimento espiritual teremos. Oh, glórias! Então, meus irmãos, aqui vão algumas aplicações práticas para vocês. A primeira, antes de tomar decisões, ore. Novamente nós voltamos a falar, ore. Não decida apenas pela sua emoção.
Segunda, observe o estado do seu espírito. Existe paz ou existe uma perturbação constante? Terceira, não ignore alertas espirituais. Às vezes Deus está protegendo você de algo que ainda não consegue enxergar. E quarto, aprenda a esperar. A ansiedade, ela tenta acelerar o processo, mas a paz, ela sabe esperar o tempo de Deus. O quinto passo, alimente sua paz diariamente. Para que você venha ter paz de espírito, ore, leia a palavra, adore o Senhor, louve e busque silêncio diante do Senhor. Quanto mais comunhão, mais sensível você ficará à voz do Espírito Santo. Olha que maravilha, meus irmãos. Essas são 5 aplicações práticas para a sua vida. Lembre-se, paz vem do interior, vem de Deus. Ele é o fruto da presença do Espírito Santo. Deus quer que você chegue a um nível de confiança tão alto, que você nem pense mais, que você durma em meio à tempestade. Oh, glórias! Eu quero viver assim, meus irmãos, com essa paz interior. Deus, ele pode até te corrigir, mas nunca vai destruir a sua paz, para poder manipular a sua decisão. Isso quem faz é o acusador, é o inimigo das nossas almas. A paz de Deus, ela funciona como uma direção espiritual. O Espírito Santo, ele não te empurra, ele conduz você. E quando ele está presente, até o silêncio do nosso Deus transmite segurança. Quem aprende a discernir a paz de Deus, evita muitas dores. Meus irmãos, não ignorem o Espírito Santo de Deus. Sejam sensíveis à sua voz. Alimente a sua paz diariamente. Ore. Leia um versículo por dia. Nós temos falado do jejum do ruído. 15 minutinhos, 30, não sei quanto, meus irmãos. Silencie todas as distrações. Observem as vozes exteriores. E algo muito importante que eu tenho aprendido na minha jornada espiritual. A sua identidade em Cristo não será abalada por vozes exteriores se você estiver firme no Senhor. Porque, meus irmãos, tem muitas vozes competindo com a voz do Espírito Santo. E uma das piores vozes são as opiniões. Não se enfoque no que dizem, no que deixam de dizer. Nas críticas, avance, continue fazendo a obra do Senhor. Quem te chamou te capacita. Quem te criou e pelo ventre da sua mãe te chamou pelo nome, ele tem um propósito. Deus não trabalha em comparação. Ele trabalha em propósito. E é Ele quem vai te capacitar. É Ele quem vai te levar aonde Ele quer que você chegue. Oh, glórias, aleluias. Nesse momento, meus irmãos, eu te convido para orar. Se você puder, nesse momento, fechar os seus olhos e silenciar todas as vozes para ouvir o Senhor, eu te convido. Se não, ore conosco em concordância no Espírito, amém? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela Tua presença. Pai, nos ajuda a discernir a Tua voz acima de qualquer emoção, acima da ansiedade e acima da pressão deste mundo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, governe os nossos corações. Pai, nós queremos, nós desejamos, Senhor, chegar a esse nível alto de confiança em Ti. Mesmo, Pai, mesmo, Senhor, que houver caminhos que não vêm de Ti, nos mostra, Senhor, nos mostra, Pai. Mesmo que os caminhos sejam tortuosos, que a tempestade que é externa esteja forte, Pai. Que o deserto, Senhor, que nós não estejamos mais aguentando, Pai, mas que a Tua paz esteja dentro de nós, que permaneça, tira toda a confusão, todo o medo e toda a ansiedade, Senhor.
e nos ensina a confiar na direção do Espírito Santo e que nós possamos reconhecer a Tua paz como a confirmação da Tua verdade. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Muito forte esse episódio de hoje, meus irmãos. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe, meus irmãos. O desejo do grupo de oração Ebenezer deste canal é fazer o ID do Senhor e alcançar mais vidas. Amém? Oh, glórias. Aleluia. Eu te agradeço até aqui e até amanhã no 8º episódio dessa série. Em nome de Jesus, nos vemos. Até amanhã. Deus abençoe.